Fala aí, rapaziada. Infelizmente, né? Não tá tudo bem. Ontem o nosso Flamengo, entregou 2 pontos. Ficaram 2 pontos pelo meio do caminho, numa infantilidade, de uma irresponsabilidade. Até com um jogo que o Flamengo não foi legal, o Flamengo não foi bem, mas mesmo assim o Flamengo poderia ter vencido. Eu vou trazer aqui um tema que normalmente eu não trago aqui para vocês, mas eu acho que é importante a gente falar e a gente passar, pois é um aspecto que eu acho que tem que ser levado em consideração, que passa muito pelo técnico Felipe Luiz após o acontecimento. E na minha opinião, vocês vão entender o porquê eu tô falando isso, tá? De uma certa maneira, o Felipe Luiz, ele acaba cagando e andando pro que o torcedor do Flamengo está sentindo após uma frustração, após um jogo ruim. E eu acho que o treinador de futebol, ele tem uma responsabilidade como se fosse um elo nessa coletiva. Cara, da mesma forma que o Felipe pode ir para a coletiva e convocar torcedor, chamar torcedor, eu acho que também tem que pensar no torcedor em alguns momentos. E ele tá cagando e andando. Entendo, mas não concordo. Entender e concordar são palavras diferentes, né? Acontece o seguinte, rapaziada. A expulsão do Plata, ela impacta diretamente no resultado do Flamengo. O Flamengo poderia ter empatado, poderia até ter perdido com o Plata em campo. Mas isso fica por o que iria acontecer. Foi um fato. O Flamengo estava jogando mal, o Flamengo estava, tecnicamente, Royal, Danilo, Alexandro, Saul, vários jogadores abaixo. Mesmo assim, o Flamengo vira o jogo. O Flamengo consegue fazer um gol com o Samuel Lino, que até para o atleta é importante, assume ali a liderança, joga a pressão pro Palmeiras, olha quanta coisa estava valendo. E você fica na frente do placar por volta de 3 minutos por uma inconsequência de um jogador. Você fica 3 minutos só à frente. Um lance idiota. A gente tem que falar o português claro. Idiota. Faltou inteligência. Se fosse uma jogada que, cara, é aquilo, né? O amigo lá avançou pra caramba pelo lado esquerdo. Você tem que parar a jogada. Contra-ataque do São Paulo. O Flamengo tá atacando. Contra-ataque, o Lucas Moura pega essa bola. E aí o Plata vai ter que fazer a falta. Perfeito. Aí, cara, não tem que fazer. Faz a dinâmica do jogo, não. Então, assim, completamente acima do tom. Não mediu, não. Ele foi inconsequente. Não mediu a consequência do ato. E aí vem um histórico do jogador. A última expulsão do jogador, eu acho que, na boa, foi um exagero do árbitro. Dá até pra gente, o árbitro, na minha opinião, se fosse até o contrário, ele não ia expulsar o jogador do Racing, tá? Na minha opinião, é muito mais um exagero do árbitro naquela ocasião. Só que a gente não pode esquecer que contra o Estudiantes, ele pisou também no cara. Então ele escapou ali do cara. Ele escapou. E aí, cara, é aquilo. Pode ser o melhor jogador do mundo ou pode ser o pior jogador do mundo. Mas um jogador que te coloca numa situação que você não pode contar se o cara vai estar em campo, vai te tirar um jogador, é perigosíssimo. Poderia ser o Pelé. Só que o risco é muito alto. O risco é muito alto por uma jogada inconsequente, por uma falta de inteligência, por uma falta de percepção, por um exagero, por um chegar no atraso. De novo, o mesmo jogador no intervalo muito curto, pisões, ele escapou contra o Estudiantes. Ele deu uma pisada no jogador do Estudiantes. Poderia sim ter sido expulso, como foi ontem, na minha opinião, com justiça. Godoy, de outros times a gente já falou sobre a falta de critério. Vai acontecer, mas esse caso, cara, ele foi expulso corretamente. Aí vem a coletiva e o Felipe Luiz, após o jogo, ele fala o seguinte aqui. Vamos acompanhar. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o... Dane-se que foi sem querer. Sem querer ou querendo, tanto faz. O Flamengo em 2020, no jogo contra o Rodinei, o Felipe Luiz recebeu uma falta do Rodinei e na ocasião o Rodinei foi expulso. A pisada do Rodinei no Felipe Luiz é óbvio, é evidente que ela foi sem querer. Na ocasião até envolveu um empresário que torce pro Inter, que pagou 1 milhão pro Rodinei jogar, que era a precificação pro lateral direito poder estar em campo para enfrentar o Flamengo, ter um contrato com o Flamengo.
Mas dane-se, foi sem querer, mas também foi expulso. E querendo ou não, prejudicou o Internacional. Na ocasião, né, o Felipe que foi ali o beneficiado, né, naquele jogo, ele que sofreu a falta. Mas dane-se, o fato de ser sem querer ou querendo, dá no mesmo. Quando você pisa no atleta, e a questão não é se foi de propósito ou foi sem querer, porque é óbvio que foi sem querer. É a consequência do ato para chegar no querer ou no não querer. Não havia necessidade. Corre-se um risco à toa. À toa. O teu time tá vencendo num jogo difícil, onde você próprio tá mal, né? O próprio Plata tava mal, e vários dos seus companheiros também estão mal. Você vai colocar tudo por água abaixo por um ato desproporcional. Aí vamos lá, Felipe. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, tô aqui pra colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe... Só um parênteses, estava entregando tudo, mas não estava entregando nada, né? Tava mal tecnicamente, né? Bola batendo, voltando, batendo, voltando. Esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falo. Vamos lá. Por isso que eu falo, eu entendo, mas eu não concordo. Eu entendo, mas eu não concordo. E aí eu vou te explicar o porquê, na minha opinião, você tá se fazendo de idiota ao ver uma coletiva do Felipe Luiz. Você tá se fazendo de idiota. O torcedor do Flamengo que para assistir a coletiva do Felipe Luiz, ele tá se fazendo de idiota. Pois, afinal de contas, o Felipe não tá falando nem pra você e nem com você. Tá? Só passa um recado da GoCase. O nosso cupom é Godoy. Você pega descontos lá. O site da GoCase já está no Black Friday. Então você aproveita todos os produtos oficiais do Flamengo, licenciados como capa do seu celular, como essa aqui que eu personalizei com o meu nome, né, que ficou bem legal, garrafas térmicas e copos. Eu dei uma passada no site para trazer aqui para vocês algumas promoções legais. Copos térmicos, e aí, pô, para tu beber sua cerveja, para beber o seu refrigerante, tá em promoção também. Então você pode aproveitar o copo, coloca no carrinho junto, por exemplo, capa de celular que você leva 2 e paga apenas o preço de uma. Pode colocar o nosso cupom e aí o preço fica lá embaixo. Aproveita então, produtos oficiais, originais, dá uma passada nos copos, as estampas, tem várias estampas legais do Flamengo, também você pode personalizar com o seu nome. Link eu tô deixando sempre na descrição do vídeo, que facilita você a clicar, e também no nosso comentário fixado. E no carrinho, não esquece do nosso cupom Godoy para você adquirir esse desconto legal, tá bom? Cara, por que eu falo que na boa você tá fazendo papel de trouxa? Ele não tá falando pra você, ele tá falando pra dentro do vestiário, tá? O Felipe, a coletiva do Felipe nem precisava ser pública, ela nem precisava ser transmitida. Porque em nenhum momento ele tá falando pro torcedor. Ele tá falando pra dentro do vestiário. É óbvio que ele não vai chegar e falar que o Plata foi um irresponsável, foi um inconsequente, que ele, né, acabou com os planos do jogo. É óbvio que ele não vai falar isso, pois senão ele vai expor o atleta. E essa exposição para treinador, para dentro do vestiário, não é legal. Mas é óbvio também que ele poderia ser justo e ser até um pouco mais transparente com quem tá lá para ouvi-lo, que é o torcedor. É por isso que, na minha opinião, eu acabo falando que eu acho que existe um erro ali na comunicação nesse sentido. É um fato. O Samuel Lino não falou nenhuma mentira, não precisou crucificar ninguém, não tá condenando ninguém. É um fato óbvio até. O Felipe Luiz poderia falar muito bem que, infelizmente, diante dessa expulsão que ele falou, né? Diante dessa expulsão sem querer, o plano de jogo do Flamengo acabou, né, sendo prejudicado. É óbvio isso. Talvez o torcedor escuta isso e nós vamos conversar com o atleta, a gente acredita no jogador, pode vir com aquela ladainha toda, mas a gente vai conversar porque um erro como esse numa etapa pesa muito e infelizmente a gente ficou com... Você não tá transferindo pro atleta. É um fato. E aí o torcedor ouve e fala assim, beleza, vamos conversar, não sei o quê. Agora, ele maqueia toda a situação para proteção da questão interna e aí, de uma certa forma, deixa a desejar quem tá lá pra... Peraí, cara, vamos lá. Deixa eu ouvir aqui do cara. Então, assim, na boa, tá? Você, quem tá assistindo coletiva de imprensa do técnico Felipe Luiz, como de outros treinadores, mas hoje é o Felipe Luiz, então a gente vai falar dele. Amanhã a gente fala do outro. Você tá fazendo papel de trouxa, irmão.
Sério mesmo, você tá fazendo papel de trouxa. É evidente que se, pela opção do Filipe Luiz, nem coletiva pra falar alguma coisa ele faria, se tivesse essa opção. Tenho convicção nisso, tá? E aí, vamos lá. Sobre o Filipe e o plano do jogo, uma pergunta que deveria de ser feita é o seguinte: toda vez que o Flamengo tiver um jogador a menos, independentemente ou não importa contra qual adversário, qual característica, qual circunstância, todas as vezes que o Flamengo jogar com a menos, ele acha que o ideal é sempre colocar 5 na defesa, 3 no meio-campo e 1 à frente. Por exemplo, joga contra o Racing, aí faz isso. No outro, não importa. Todo adversário combina para esse é o modelo, é como se fosse um modelo ideal, é infalível. Bom, se você tem um jogador a menos, automaticamente eu tenho que tirar um jogador do meio de campo, tenho que alongar a linha com 5 jogadores. Vai dar certo? Não deu certo, mas vai dar certo contra todos os times? Essa é uma pergunta que tinha que ser feita. Embora a gente não queira mais ver o Flamengo com um jogador a menos, mas aí vai depender do Plata aí, né? Se ele vai fazer mais burrada na frente. Mas todas as vezes, por exemplo, por que eu digo isso? Ontem, novamente, eu acho que é uma circunstância diferente do jogo com o Racing, não tem necessidade. Não tem necessidade. Não parecia ter necessidade. O São Paulo tem problema de construção. Gente, os gols do São Paulo é uma entregada absurda do Flamengo com 2 minutos. Pique churrasco. Quando os peladeiros ainda estão frios. Sabe, quando a gente acaba de chegar na pelada, a gente perdeu, o cara não tá concentrado ainda. Sai esse gol. E o segundo, a pré-assistência que foi um péssimo jogo dele. Jogou a bola pra dentro da área do Royal, pô. Antes do cruzamento pro Ferreirinha, quem encontra o cara que vai cruzar é uma tirada péssima, que pega mal pra cacete na bola do Royal, e aí cruza toda a área, chega no jogador do São Paulo pelo lado direito, que ele faz o cruzamento, e aí o Ferreirinha faz o gol. Ferreirinha, inclusive, fez uma fumaça pra cima do Royal, né? Royal, Danilo, lado direito ali do Flamengo, Royal, Danilo, Saúl, quando caía ali pelo setor pra fazer a cobertura dobrada com o Emerson, péssimo, jogada, partida muito ruim. Mas, sobretudo isso, entendeu? Parece que tá duvidando, em outras vezes, o Felipe acaba confrontando o que tá todo mundo vendo, pô. Eu acho que uma coletiva infeliz mesmo, sabe? Uma coletiva infeliz e um papo que se mostra pra você, cara, para de assistir aquilo. Para, você tá fazendo de idiota. A verdade é essa. Vambora, tamo junto, grande abraço, a gente vai se vendo, valeu.